semanal da disciplina de seminários Web 1, né? Web 1. E a ideia dessa disciplina, ela foi organizada de tal forma que a gente tenha, em cada semana, uma roda de conversa sobre uma determinada temática. As temáticas, elas vão estar sempre permeando entre pesquisas e produção de produto educacional, né, no campo do ensino de ciências e do ensino de química, né? Esta semana, em particular, nós vamos estar trabalhando com a questão da educação em saúde e interfaces com o ensino de química. Nós temos duas apresentações, uma é da Pamela, que é a nossa ex-aluna do Prof. Ki, né? Mestre agora em Química, né? Pelo Prof. Ki do IFES Vila Velha, né? Que desenvolveu um trabalho e que ela vai contar aqui já um pouquinho sobre esse trabalho. E tem a professora Ana Raquel Medeiros, que também é do IFES Vila Velha e também é professora do Prof. Ki, e que vai também fazer uma outra parte, né, sobre um pouco sobre educação em saúde e algumas possibilidades no ensino de química, tá bom? Então, vamos agora, cada um tem mais ou menos a apresentação mais ou menos de 30 minutos, mais ou menos, e aí depois a gente faz a roda de conversa, tudo bem? Então, pode começar, Pamela. Pamela, licença, você está mutada. Ah, tá. Agora tá dando para ouvir? Muito bom. Então tá bom. Boa tarde a todos. Eu vou agradecer primeiro ao professor Sidney pelo convite de falar um pouquinho do trabalho que foi realizado, né, nos 2 anos. Eu me formei em 2019. Eu sou da primeira turma do Prof. Ki. E falar também um pouquinho do projeto que às vezes a gente dedica tanto tempo, é feito com tanto carinho, é muito importante, né? É muito bom. E abrir também, às vezes, a mente de quem não sabe muito bem o que fazer, como fazer, é bem interessante. Às vezes nós chegamos no mestrado, eu não sei como é que foi a experiência de vocês, mas eu fiz Química na UFES, me formei em 2007 e comecei a trabalhar no Estado. Eu trabalho desde 2007 na mesma escola, né, no Lira Ribeiro, aqui em Guarapari, que eu sou de Guarapari. E depois eu efetivei em 2008 e fiquei, né, meio que um pouco paradona, porque já efetivou, já meio que estabilizou e parou um pouco de estudar, né? E aí, quando foi em 2015, eu percebi que eu precisava de uma reciclagem, vamos dizer assim, que eu estava meio parada no método tradicional e que isso já não mais era a minha realidade, né, como professora. Foi a minha realidade, às vezes, como aluna, mas vendo meus alunos, os perfis dos meus alunos, não era mais a minha realidade. Eu trabalho numa escola de periferia, a maioria dos alunos, muitos são carentes, né? Muitos não têm, assim, uma visão de fazer um curso superior. Então, devido a todo esse perfil que eu trabalhei, eu percebi que eu precisava de voltar a estudar e tentar fazer algo mais voltado para eles, que a química não fosse só muito teórica ou só muito pro Enem, né? Uma coisa assim, mas que eles conseguissem ver a química no cotidiano deles. E aí eu fiz o mestrado, quando saiu o resultado, eu tinha acabado de ganhar a minha segunda filha, então entrei no mestrado já de licença maternidade, né? E aí foi bem puxado, porque eu tinha 2 crianças pequenas em casa, e ainda tinha que dar conta do mestrado, e naquela época o governador não deixava a gente tirar a licença, né, para estudo. Então, eu não podia me ausentar da sala de aula. Mas foram momentos, sim, muito puxados e foi muito gratificante. Aí eu vou falar um pouquinho de como que eu abordei, né, o meu trabalho, a minha pesquisa na minha escola, que foi o trabalho de dissertação e também do produto didático, que é mais o objetivo da web de hoje, né, falar um pouquinho do produto didático. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Deixa eu ver se eu... Vai apresentar aqui em cima. Isso. Sabe fazer isso? Você tem que abrir
Ah, pronto, já está abrindo agora. Agora é só botar ela para passar e pronto, vai passando. Tá bom. Então, a minha dissertação teve o título de Ensino de Química a partir da aprendizagem baseada na resolução de problemas, que foi a metodologia que eu usei. A temática foi o leite materno e o objetivo era promover a alfabetização científica. A minha orientadora foi a Manuela Amado e as minhas co-orientadoras foi a Ana Raquel, que está aqui conosco hoje, e a professora Denise, que ela não está mais, se eu não me engano, ela não está mais no Profiqui, né? Me corrija se eu estiver errada, Sidney. Não sei. Acho que ela tá. Eu vejo ela deu um tempo só, porque ela está ocupando aquela, né, a vaga lá da FAPES. Isso. Ela não está no campus Vila Velha. Sim. Isso. Mas está no Profiqui, ela está orientando o Sandro. Sandro até botou aqui, tá sim. Sandro não faz manifesto nenhum para defender a orientadora. Que negócio é esse? Não, a orientadora defenda mesmo. Tá em boas mãos. Você pode passar, bota no módulo de apresentação, que aí vai ver para todo mundo ver. Já tá no módulo de apresentação. Não, beleza, vai, já tá tudo certo. Pronto. Então, eu vou falar um pouquinho por que eu escolhi a temática do leite materno. Né? Eu escolhi essa temática porque era uma necessidade da minha escola. Eu vi ainda que tinha muitos casos de adolescentes engravidando. A minha escola tinha, na época, ensino fundamental à tarde, o ensino médio de manhã e o técnico à noite. Nesse ano, ela agora se tornou uma escola de tempo integral, em meio à pandemia, né? Ainda teve esse período de adaptação. Ela agora está com fundamental e médio o dia inteiro e à noite está com o técnico. E agora eu não estou mais como professora de química, eu estou como coordenadora pedagógica. Então, eu trabalhei com a temática do leite materno, por causa dessa necessidade em particular, mas também porque, devido à importância, né, do leite materno, do período de amamentação para a criança, e era uma temática que poderia ser muito bem aplicada ao ensino de química, e ter uma visão mais para o futuro deles, né? Qualquer aluno, futuramente, o atual, ele vai se tornar uma mãe ou um pai, e que ele precisa compreender a importância da amamentação, que não é só o papel da mulher, né? A mulher não é a única responsável nesse período, mas o pai, toda a família, ele precisa contribuir para que esse momento seja o mais fácil, né, para todos, já que a mulher às vezes não é tão simples assim, tem o cansaço, tem o período de adaptação. Então, eu usei o aleitamento materno. Então, a ideia é que eles conseguissem compreender a importância do aleitamento materno e, quando se tornassem pais, escolheriam de forma consciente o aleitamento ou a substituição do leite materno, que hoje é muito comum por fórmulas ou até por leite de vaca. Então, a ideia era falar sobre o leite materno. Então, eu usei essa temática para o ensino de química. E aí, a minha pergunta, né, a minha hipótese foi de que forma que o planejamento baseado na metodologia ABRP, que foi a que eu utilizei, com a temática do leite materno, pode contribuir para a promoção da alfabetização científica de estudantes da terceira série do ensino médio, que foi a turma que eu usei. Então, eu apliquei em 2 turmas de ensino médio, que eram as 2 que tinham na escola, e o objetivo, em geral, era investigar de que forma um planejamento proposto a partir da metodologia do ABRP, com a temática do leite materno, contribui para o ensino de química no contexto da alfabetização científica. Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós fizemos o planejamento, desenvolvemos o planejamento e validamos com os pares especialistas o planejamento segundo a metodologia que nós usamos, que no Brasil é conhecida como ABP ou o Problem Basic Learning, né, o BPL, mas nós usamos essa sigla por causa do nosso referencial teórico, e depois nós iríamos identificar e analisar a presença dos 3 eixos estruturantes da alfabetização científica que foram manifestados pelos estudantes durante a aplicação da metodologia. Então, foi feito o planejamento e depois foi feito a análise de todo o que foi feito dentro de sala de aula. Então, analisar a metodologia na concepção
dos professores e também dos alunos, e produzir o guia didático para os professores e professoras sobre a temática do leite materno, utilizando o planejamento elaborado segundo a metodologia BRP, à luz dos pressupostos teóricos da alfabetização científica. Então, foram esses dois. A minha fundamentação teórica sobre o leite materno, eu usei muito Luzes, que fez uma tese em 2007. Ela falou não só do aleitamento materno, mas ela defende todo um contexto de que essa temática, o leite materno, né, o início da vida, a ciência do início da vida, ela deveria ser um tema muito abordado, tanto na educação básica, no ensino médio para adolescentes e jovens, quanto na educação superior. Então, ela traz todo o embasamento teórico, bioquímico, né, estudos, falando do período da gravidez da mulher até os 2 anos de idade da criança, para mostrar a importância de todo esse período para a formação da pessoa, não só para ele ter uma saúde, né, ser uma criança saudável, mas se tornar um adulto saudável, não só fisicamente, mas emocionalmente, que é o que ela aborda muito, que nós precisamos ter uma sociedade mais harmoniosa, né, uma sociedade mais igualitária. Então, ela defende todo esse contexto de que deveria ser aplicado esse estudo para adolescentes e jovens. E aí ela usa até um referencial que fala assim: meu otimismo cauteloso sobre o nosso futuro vem da minha concepção de que a maioria das doenças sociais, inclusive a guerra, são sintomas de dano emocional. Então, ela defende isso, que se nós cuidarmos bem das nossas crianças, nós teremos adultos e uma sociedade mais saudável. E também porque do leite materno em si, né? O leite materno, a criança for amamentada de forma exclusiva até o 6º mês, e junto com outros alimentos até 2 anos ou mais, ele é o método isolado mais eficaz de diminuir a mortalidade infantil e prevenir de várias outras doenças, como alergias, doenças respiratórias, infecto-contagiosas, e também é provado que, quando se torna um adulto, ele também se torna um adulto mais saudável, com menos possibilidade de ter uma diabetes, né? Essas doenças que são muito comuns no nosso dia a dia, hipertensão e assim por diante. Então, vem esse referencial. Aqui está um pouquinho do perfil das crianças que são amamentadas, que eu peguei no meu referencial, né? O que mostra? Que o baixo nível de escolaridade, o baixo nível socioeconômico, às vezes a influência dos avós, tudo isso contribui para diminuir o aleitamento materno até o 6º mês, né, de forma exclusiva, e até os 2 anos e meio de idade com outros alimentos. O baixo índice de consultas, né, o pré-natal, a gravidez na adolescência e a falta de apoio do pai. Então, são os fatores que mais contribuem para diminuir esse período do aleitamento materno. Aqui tem uma tabela mostrando o consumo de outros leites e o que é mais usado, se você for parar para pensar, é o leite de vaca, né? Até antes do 6º mês ele é muito usado. Depois vem a fórmula infantil e o leite de soja vem em 3º lugar, né, nos substitutos do leite. O leite materno ele possui mais de 200 substâncias, as substâncias que são importantes para o sistema imunológico, outras para o organismo, como a lactose, há proteínas que são fundamentais para o sistema imunológico, né? Os anticorpos, por exemplo, são importantes, e tem os lipídios que são importantes para o desenvolvimento cognitivo da criança. Aqui tem as 3 fases do leite: o colostro, que é aquele leite que logo quando o bebê nasce é o primeiro leite, né, até o 5º dia. Depois vem o transicional até o 15º e depois vem o maduro. Então, de um leite para o outro, tem uma mudança na composição química devido à necessidade da criança. Então, o leite ele muda de acordo com aquela necessidade da criança, da idade dela, né, da fase dela. Aqui tem a composição do leite. Então, uma comparação do leite materno maduro, o leite de vaca e o leite, a fórmula infantil, que é o segundo mais usado. Então, tem as proteínas, você pode observar que as proteínas do leite de vaca é bem maior que o leite materno,
e isso gerou uma falsa impressão, quando se descobriu isso, em 1980 aproximadamente, de que o leite de vaca seria melhor para a criança, né? E depois, quando a gente estuda, nós percebemos que não é bem assim, que o que importa não é a quantidade das proteínas, mas os tipos de proteínas que estão ali presentes no leite, que é muito importante para a criança. Os carboidratos, então nós temos aqui o leite materno, ele tem mais que o leite de vaca, e a fórmula infantil ele tem um pouquinho a mais, só que o carboidrato que tem na fórmula infantil é um aditivo que eles colocam, que depois eu vou falar um pouquinho. As gorduras, vem o cálcio, o ferro e o fósforo. Então, tá aqui a composição média desses 3 tipos. E a fórmula infantil, a nossa, ela é majoritariamente proveniente do leite de vaca. Então, eles fazem a fórmula infantil e no processo, ele já é comprovado que por ter muitos minerais e muitas proteínas que são adicionadas ali, sobrecarrega o rim da criança em 280%. Por isso que quando a criança ela começa a se alimentar com a fórmula infantil, é necessário que ela também beba água. Isso já não acontece com o leite materno, né? O leite materno, ele pode ser dado de forma exclusiva para a criança até o 6º mês. A criança não precisa beber água, chá, nada disso. O leite materno é suficiente para todas as necessidades que ele tem até o 6º mês. E aí, por sobrecarregar o rim, o que eles fazem? Eles tentam diminuir mais a fórmula, diminuindo o valor energético, e aí acaba adicionando mais carboidratos. Então, é basicamente assim que funciona o processo. E o fato de ser rico em proteínas e fosfato, qual é a primeira consequência para a criança? Que causa um efeito tampão no estômago, dificultando a ação da pepsina para a quebra de proteínas. Então, é uma primeira consequência. Então, a composição básica do leite materno é água, minerais, vitaminas, as proteínas e os hormônios. As vitaminas, aqui eu coloquei uma tabelinha para nós vermos, né, uma tabela do leite materno e do leite de vaca, a comparação, mas vale ressaltar que o leite materno ele tem todas as necessidades vitamínicas do bebê, então não precisa adicionar mais nada a ele, então tudo que é necessário está ali. E as proteínas, como eu disse, quando se descobriu que o leite de vaca tinha mais proteínas que o leite materno, se deu uma falsa impressão que ele seria melhor, né? Então, aí tem uma comparação aqui, o leite de vaca, ele é rico em caseína, se nós olharmos o total, a concentração em grama por litro aqui, tem 26 para o leite de vaca e 3,2 para o leite materno. E o fato de ter muita caseína contribui para que o bebê tenha cólicas, né, tenha um mal-estar. E também as 3 proteínas que eu vou falar aqui, ó, a alfa-lactoglobulina, ela é muito importante para o sistema imunológico, porque ela é antibactericida, eu estou lendo a mensagem aqui, ela é antibactericida, então ela contribui para a defesa da criança. A alfa-lactoalbumina também, e a albumina também. Então, são proteínas que são importantíssimas para a defesa imunológica da criança. Já se você comparar a lactoalbumina que eu falei, ela tem uma quantidade maior do que o leite de vaca, e só corrigindo aqui, a alfa-lactoglobulina, a primeira, que eu falei que tem muito no leite de vaca, ela contribui também para a alergia. Então, por isso que às vezes dá mais uma reação alérgica na criança, quando ela começa a se alimentar com leite de vaca. A caseína, quando ela está em excesso no estômago, o que pode acontecer? Ela reage com cálcio, então ela acaba dificultando a absorção do cálcio pela criança e do ferro também, forma esse precipitado, e esse precipitado dificulta a digestão, que deixa a criança mais empazinada, né? Que as pessoas usam muito esse termo, então aumenta a quantidade de cólica, de gases. Então, às vezes, o que acontece? Como dificulta a digestão,
a criança vai ficar muito tempo com o leite ali no estômago e dá essa falsa impressão que ela está alimentada, mas na realidade ela não, o leite de fórmula não deixa a criança mais tempo alimentada, né? Ela só dificulta a digestão e é por isso que ela demora mais a pedir um alimento do que, por exemplo, o leite materno, que é o que as pessoas às vezes comparam. Ah, mas acham que o leite materno não sustenta. Você vê muito isso entre os antigos, né? Que a criança pede leite toda hora, mas existem esses fatores que dão essa falsa sensação. Então, dificulta a digestão. E o fator muito importante que o Luz até defende é a questão dos hormônios. Então, quando a criança ela é amamentada, o hormônio que é liberado é a prolactina, que quanto mais a criança se alimenta, mais o corpo da mulher vai produzir o leite materno, né? Então, quanto mais ela faz o processo de sucção, mais a mulher vai ter o leite materno. E aí vem a importância da licença maternidade da mulher, de ser até o 6º mês, porque já que cientificamente se defende que tem que ser o aleitamento materno até o 6º mês de forma exclusiva, o certo era a mulher estar lá até o 6º mês em casa, para fazer com que esses laços afetivos aconteçam mesmo, né? A produção do leite materno não seja interrompida porque a mulher está trabalhando, por exemplo. E também há hormônios como a ocitocina, que contribui para os laços afetivos. Então, essa relação, esses laços afetivos, eles precisam ser formados. E vale lembrar que não é só produzido pela criança, né, quando está amamentando, mas é produzido pela mãe, quando também está amamentando, produzido pelo pai, quando está criando a criança. Então, todo esse momento de cuidado com a criança, esses hormônios são liberados, e isso contribui para os laços afetivos, para a segurança do bebê. Então, ele vai se tornar um adulto mais seguro, mais confiante, porque ele sabe que tem alguém sempre do lado dele. Os carboidratos, a lactose, ela tem cerca de 7% do leite materno. A lactose é importante, primeiro, porque contribui para a produção da galactose, que é importante para a mielinização dos axônios, né, no sistema nervoso, e até o 5º mês, aproximadamente, a criança, ela produz, a enzima que ela mais produz de carboidratos é a lactase. Então, por exemplo, se você der um mingau para ela antes, né, do 5º mês, que normalmente às vezes se faz, o mingau ele é rico em amido, mas a criança não produz essa enzima, a amilase, então não vai ter a quebra desse carboidrato. Então, é meio contraditório eu fornecer esse tipo de alimento para a criança, que deixa também a criança com essa sensação de que está saciada a fome, mas é porque está dificultando o processo digestivo dela. E os lipídios, que são muito importantes para o sistema nervoso e do cérebro, né? O sistema cognitivo, ele depende muito dos tipos de lipídio. E existe alguns lipídios que são produzidos exclusivamente pelo leite materno, ainda não conseguiu industrializar esses lipídios. Então, isso tudo vai acarretar para quê? Para que essa formação desses neurônios com reflexos positivos tanto na adolescência e também para doenças autoimunes do restante da vida. Então, esse momento ele é muito importante para a criança, mas também quando essa pessoa se tornar um adulto. O meu referencial teórico-filosófico foi Paulo Freire, que fala muito dessa questão de trabalhar a problematização, né? Você jogar a contextualização na sala de aula, trabalhar temas que são relevantes para o aluno, pesquisar o que seria importante para aquela sala e trabalhar sempre com essa problematização, porque quando eu trabalho com algo que é realmente dúvida daquele aluno fora da sala de aula, vencendo os muros da escola, ele realmente vai entender por que eu tenho que estudar aquilo e vai buscar aquele conhecimento. E foi a alfabetização científica. Chassot diz que seria desejável que os alfabetizados cientificamente não apenas tivessem facilitada a leitura de mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades de transformá-lo e transformá-lo para melhor. Então, toda a ideia não é só levar termos científicos para o adolescente, para o 3º ano que vai fazer o Enem, mas deixar bem contextualizado para que ele leve isso para dentro da casa dele, para o dia a dia dele, que mude a vida dele e que ele tenha consciência que todo esse conhecimento científico ele pode ser usado de forma a contribuir para uma sociedade melhor.
dentro da alfabetização científica, para analisar os dados dos alunos, o que eu utilizei? Eu usei os eixos estruturantes da alfabetização científica, de Cesarão e Carvalho, né, que elas trabalham com 3 eixos. O eixo da compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. Então, dentro desse eixo, o que eu olhei mais, né, foram os conceitos bioquímicos mesmo, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e as enzimas associadas à digestão. Os conceitos da compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática. Então, dentro desse eixo, o que eu tentei abordar com os alunos? A questão da licença maternidade e paternidade, as políticas públicas para o incentivo do aleitamento materno e melhorar a qualidade de vida para gerações futuras. Então, tudo isso foi como objetivo. Eu fiz o planejamento tendo esse objetivo, que eles alcançassem essas discussões e o conhecimento crítico sobre esses temas, né? E o terceiro é o entendimento das relações existentes entre a ciência, a tecnologia e meio ambiente. Então, a ideia aqui era mostrar os substitutos do leite materno e, se for usar de forma consciente esses substitutos, que nós sabemos que nem sempre a mulher ela pode amamentar. Bom, a metodologia que eu usei foi a aprendizagem baseada na resolução de problemas, o BPL, o ABRP, que tem um contexto histórico, né? Ele surgiu no curso de medicina no final da década de 70, por causa do curso em si, tinha um alto número de evasão, de desistência do curso, ou muitos profissionais recém-formados, eles conheciam muito termos científicos, muita teoria, mas não conseguia aplicar isso dentro de um hospital, dentro de uma clínica. Então, devido a essa necessidade, foi feita essa metodologia para se tornar mais contextualizada, né? Então, a ideia era o quê? Trazer uma situação-problema que eles iriam ver no mercado de trabalho deles e buscar a solução desses problemas. Logo, ele não foi só aplicado no curso de medicina, mas ganhou o curso de direito, os cursos da saúde, né, foi o que tem mais abrangência, mas também teve o curso de direito, administração, e no final da década de 90, ganhou mais educação básica aqui no Brasil. Né? Então, é uma metodologia ativa que deixa o aluno como centro. Então, ele vai buscar o seu conhecimento segundo os problemas que ele fez e ele vai tentar buscar. A fundamentação teórica que eu usei foi Vasconcelos e Almeida, que produziu esse livro aqui, de Portugal. Nesse livro tem muitos planejamentos. Quem quiser depois ver, tem muitos planejamentos que dá até uma visão de como você fazer um planejamento segundo a metodologia, né? Que foram planejamentos na área de ciência e de professores de ciência e de geografia de Portugal. Então, é um livro com muitos planejamentos, é muito bacana ele. Então, as etapas da metodologia. Então, primeiro foi criado o cenário. Então, você cria o cenário de acordo com a sua problematização, né? Com o tema que você quer trabalhar. Esse cenário você pode produzir ou você pode já pegar de um artigo científico, de algo que alguém já produziu e levar para a sala de aula. Então, a metodologia, ela sempre trabalha em grupos de aluno. Então, você vai fazer os grupos, vai trazer o cenário para eles vão ler o cenário e aí eles vão começar a levantar questões, problemas sobre aquele cenário. E depois eles vão dividir a tarefa entre eles, né? Vão ver se vai levar para casa, cada um fica uma pergunta e vai tentar responder aquelas perguntas e depois compartilhar com o seu grupo e com o grupo, com o restante da turma. E o professor ele dá todo esse material suporte, né? Ver quais são os livros que vão ser usados, os sites que serão pesquisados, principalmente a minha metodologia não tinha nenhum livro voltado para educação básica, então eu usei livros mesmo de ensino superior e aí eu coloquei muito material também na sala de aula virtual. Eu botei os arquivos, né, em PDF e coloquei lá para eles pesquisarem. E aí, à medida que eles vão respondendo essas perguntas, eles vão produzir um produto final para mostrar o que eles aprenderam ao longo daquele processo. No meu caso, foi um vídeo curta-metragem que eles produziram sobre a temática do leite materno.
essa parte aqui eu acho que eu vou pular, eu nem sei quanto tempo que eu tenho ainda, Sidney. Depois você me fala. Tem quanto tempo? Você marcou aí, Sidney? Marcando, mas vai tocando, tá? Dá para fazer. Então tá bom. É porque eu fico preocupada no passar do tempo, tá? Você completou agora exatamente 30 minutos, mas não tem problema. Ai, meu Deus do céu. Então eu vou pular essa parte aqui, senão vai demorar muito, né? Então, eles produziram aqui Oi? Pode seguir, da minha parte também não tem problema, não. Tá. Pode seguir, não tem problema, não. A gente tem até 2 horas aqui, né? Aqui, tá bom. Mas eu vou tentar ser um pouquinho mais breve, tá? Aí, o ideal é sempre terminar antes de 1 hora, 1h20, por aqui. Aí você deve ter aí mais ou menos uns 10 minutinhos aí que dá para fechar, não dá? Dá, eu vou correr aqui, tá? Dá para fechar, a gente consegue fazer. Sim. Tá bom? Então, como eu disse, eu apliquei na Escola Líria Ribeiro, que é uma escola aqui de Guarapari, com 45 estudantes do ensino médio. Eram 2 turmas. Então, a produção de dados foi o diário de bordo, que eu entreguei um para cada aluno, os questionários que eles fizeram a partir do cenário, né, das pesquisas, as fotografias e os roteiros de experiência, que ao longo da metodologia eu também coloquei experiências para eles fazerem. Então, foi feita a análise de dado e o estudo de caso, né? Foi uma metodologia que nós usamos de forma qualitativa. Então, nós fizemos a validação dos pares, que foram 9 profissionais da área de educação, e a aplicação da intervenção didática foram 13 encontros, que foi entre setembro e novembro de 2018. Aqui está o ciclo tutorial, né? Então, primeiro, como era uma metodologia que eles nunca trabalharam, né? Eles nunca viram como funciona, a maioria dos meus alunos só estudavam com forma tradicional, eu tive que apresentar primeiro como é que era a metodologia, para eles não ficarem tão, assim, meio que assustados, né? Com a diferença da metodologia. Então, eu usei uma aula para explicar a metodologia, a aula era de 55 minutos. Depois, na segunda aula, eu apresentei o cenário e o preenchimento da ficha de monitoramento. Então, Vasconcelos, ela dá essa ficha aqui de monitoramento da metodologia. Então, ele vai ler o cenário, vai listar aqui os fatos e as pistas, e a partir desses fatos e pistas vai montar as questões problemas, depois ele monta uma proposta de investigação e depois ele coloca as soluções alcançadas, né? Essa proposta de investigação, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma pesquisa com um especialista, vai no posto de saúde, por exemplo, ou ele vai pesquisar em livros, na internet, com a comunidade em si, aí depende da temática que você estiver trabalhando. Aí a terceira aula foi a elaboração das questões problemas, então tá aqui o grupo de alunos. Depois que eles montaram as questões, eu levei para a sala de informática para eles pesquisarem mais na informática, como eu disse, como quase não tem livros, né, para educação básica, com a temática de leite materno, eu deixei tudo dentro da sala de aula virtual, um material disponível para eles pesquisarem. Então, depois disso, teve um primeiro debate, o que eles levantaram a princípio, né, quais foram os outros questionamentos a partir desse debate, porque sempre surgem mais dúvidas. Depois desse momento, eu convidei uma pessoa da TV Guarapari, que é a TV daqui, né, do município, para falar um pouquinho sobre como montar um curta-metragem, as técnicas de fazer um curta mais artesanal, né, não ter um aparelho tão sofisticado. E depois nós fomos fazer uma experiência lá no IFES aí de Vila Velha. Então, eu levei a turma, as 2 turmas, para ir. Nós fizemos uma experiência aí de análise microbiológica para comparar o leite materno e o leite de fórmula, e também vimos a glândula mamária. Então, foi um momento que a Manuela me ajudou muito, né? A Shirley também, ela me ajudou muito, e foi muito importante porque na minha escola não tem laboratório de ciências. Então, às vezes, quando eu quero fazer experiência, eu tenho que levar para a sala de aula mesmo, né? Tentar montar ali, meio que na hora do recreio, montar alguma coisa. De lá, nós fomos aí para o hospital, a maternidade que tem aí ao lado, e fizemos uma visita ao banco de leite. E teve a responsável do banco de leite, também fez uma palestra para eles, sobre o leite materno, o banco de leite, como é que funciona. E vale ressaltar que o banco de leite brasileiro é referência internacional, né, a tecnologia que é usada. Depois nós fizemos uma experiência
para análise de proteínas, então eles fizeram a extração da caseína e depois da albumina para comparar essas quantidades, né, e verificar que realmente o leite de vaca tem muito mais caseína e que o leite materno tem muito mais albumina, que era o nosso ponto importante de mostrar a diferença para eles verem que realmente isso vai fazer importância na saúde da criança. Aqui foi a análise que nós fizemos, depois eu fiz uma outra análise na escola. Então, tem até uma foto aqui, ó, o leite materno e a fórmula infantil. No primeiro dia que eu fiz um meio de cultura artesanal, né, usando gelatina e caldo quinó, legumes, tem que ser legumes, senão não funciona, não sei porquê. E depois de 9 dias. Então, é até visível, até para quem não tem um microscópio na escola, dá para fazer a experiência e eles verem que realmente o leite materno, ele contribui para essa não proliferação de micro-organismos, né? Porque o leite infantil ficou muito mais escuro e o cheiro é bem característico. Aqui embaixo tem já a visão do microscópico, né? Da quantidade de micro-organismo. E aí, ao longo do processo, eles sugeriram fazer um panfleto de divulgação do leite materno. Então, eles fizeram usando Canvas. E aí, depois eles produziram, eu acho que pulou, né? Eles produziram o vídeo, eu dei um mês a mais para eles produzirem, nós terminamos, fechamos esse período, e aí, como na outra semana era Enem, né? Aí eu deixei eles um mês fazendo o vídeo, para depois nós retornarmos e visualizarmos o que eles tinham feito de produto final, do leite materno. Eu acho que eu não vou demorar mais muito, não. Mas o que eu posso falar aqui? O que eu queria, eles conseguiram atingir. No primeiro dia que eu coloquei o cenário, um grupo me perguntou, professora, tudo que está aqui no cenário é verdade mesmo? Eu falei, é verdade, mas se o leite materno ele é tão importante, porque ninguém nunca falou isso pra gente. Nós estamos no 3º ano, talvez se isso fosse falado no ensino fundamental, no 9º ano, quantas meninas às vezes poderiam ter evitado a gravidez? Ou não, você se tornaria uma mãe mais consciente, um pai mais consciente. Então, esses questionamentos que eles fizeram ao longo mostraram que o que eu queria que eles alcançassem foram alcançados e foi muito prazeroso, porque eles perceberam realmente que tinha importância. E aí eles levavam, porque uma chegava, eu falei para minha vizinha que está amamentando, eu falei para minha colega que também está amamentando. Então, isso que fez diferença, né? Então, e o interessante, deixa eu só colocar uma aqui, para eu não pular muito. O que eles tiveram mais dificuldade foi da metodologia, assim como ter sido novo para eles ficaram um pouco inseguros no começo de entender que eu não ia dar resposta, que eu não ia falar as perguntas dele, que eu ia fazer com que eles procurassem, né? Então, e aí essa questão aqui foi muito importante. Você acha que o aleitamento materno pode contribuir para diminuir os problemas sociais que vivemos, como relacionados à saúde pública, à fome e à pobreza? Então, só 3 falaram que não, todos falaram que sim. Então, eles entenderam que o aleitamento materno é uma importante ferramenta para diminuir a pobreza do mundo e é um bem barato, né, vamos dizer assim, né? Ninguém paga por ele, não se compra em uma farmácia. A mulher, se ela estiver saudável, ela pode amamentar, sendo pobre, rica. Então, tudo isso eles conseguiram compreender. E aí, eu acho que eu fiquei muito feliz com todo esse resultado, né? De que eles conseguissem compreender não só a química do leite materno, mas também toda essa função social que tem. Eu não vou falar mais nada, tá, Cid? Tá, e aí, é só mostrar aqui as fotos do que eles fizeram no diário de bordo. Aqui os desenhos que eles procuraram, as tabelas que eles acharam. Então, tudo isso foi muito bom, e aí eu coloquei, de acordo com aqueles eixos estruturantes que eu usei, eu analisei as perguntas e as respostas deles, né? Então, tem aqui o segundo eixo, qual a importância da licença maternidade, então eles iam respondendo. Então, tudo isso serviu para eu montar a minha pesquisa e montar o meu produto didático. Esse aqui seria a primeira capa do produto, mas depois o Prof. que alterou, fez uma capa padronizada. E aí eu acho que
seria isso mesmo. Então, a ideia de você levar algo mais contextualizado, e principalmente para a área de saúde, que é o que eu vejo pouco, eu vejo muitos profissionais trabalhando com a questão ambiental, mas com a questão da saúde, é raro o profissional que fala. Ficou uma ideia só de que isso cabe ao posto de saúde, a uma palestra, não ao professor dentro da sala de aula, né? E muitas das vezes nós, como professores de química podemos levar isso para dentro da sala de aula, dentro do nosso conteúdo mesmo, de uma forma mais contextualizada. Tá bom? Eu vou falar não, Sidney, senão eu acho que eu vou pegar a parte de alguém. Mas eu acho que se tiver alguma dúvida, assim, quiser alguma coisa que ficou muito corrido, então, tá olha bom? só, obrigado pela sua apresentação. Como sempre, eu vi da outra vez uma parte, agora estou vendo, e eu me emocionei, acho muito bom esse trabalho seu aí, realmente tem um destaque, né? E tem tudo a ver com essa roda aí, com essa seara que a gente vai ter hoje aí, com essa roda que a gente vai ter hoje. Repare que essa última etapa aí, eu tenho uma sugestão sua para você pensar naquelas rodas anteriores, e colocar educação e saúde e aqui também a sala de aula nesse processo. Eu acrescentaria mais duas, a sala de aula e a educação em saúde, porque eu acho que é uma engrenagem que funciona muito bem, perfeitamente. Você soube fazer isso e comprova no seu trabalho, né? Vai ser um belo de um... Eu não sei se você já escreveu um artigo, mas vai ser um belo de um artigo para ser submetido uma revista boa, porque é um trabalho muito bom, né? Agora a gente vai ouvir a professora Ana Raquel, né? O João Bosco está aqui dizendo parabéns para você, aqui, né? Então... E agora a gente vai ouvir agora a Ana Raquel. A Ana Raquel agora está aqui, apareceu. E vamos ver uma apresentação. Você, Pamela, se você quiser deixar o seu e-mail ou o telefone aqui nesse chatzinho aqui, os alunos estão tendo acesso aqui no chatzinho, entendeu? Eu consegui já... é só para avisar quem me pediu o vídeo, eu consegui recuperar. Estou gerando aqui só no YouTube para ter assim, mais disponibilidade para mandar para vocês da aula passada, tá? Essa aula eu vou fazer durante a semana. Aí eu deixo na semana que vem, tá? E está sendo gravado tudo está sendo gravado aqui, entendeu? Então, agora vamos ver. Está conseguindo, Ana Raquel? Está tudo bem? Estou tentando me encontrar aqui. É simples. Você bota o seu cursor no meio da tela, aí vai subir. Aí tem ali, apresentar agora. Você clica, você tem que abrir a sua apresentação em outra janela, abre a sua apresentação e esteja pronto para coisar. Aí, quando você colocar aqui, exatamente isso. Agora é só botar para ela apresentar. E aí você não vê aqui, infelizmente, você não consegue ver aqui paralelo. Já está apresentando aí? Não. Agora você tem que colocar para apresentar. Vem aqui embaixo, no cálicezinho aqui embaixo. Vai lá e clica no cálicezinho, do lado onde aumenta e abaixa. Do lado do comentários aqui, vai à frente, no quarto item. Encontrou? Tem que tirar os comentários. Aperta F5. F5, pronto. Eu sou da antiga, não decoro essas coisas. Aqui, Ana está compartilhando uma janela. Interromper compartilhamento? Ocultar? Não, já está compartilhando, a gente está vendo. É só botar para apresentar, só isso. No meu computador. Então tá. No seu computador, É tudo aí no seu computador. Pronto, agora tá, ó, viu? Agora a gente vai, então, ouvir a professora Ana Raquel Santos de Medeiros Garcia. Então, eu não vejo e não vejo vocês. Não vê. Infelizmente, não vê. Então, tá bom. É o Google Meet. Eu gostaria de agradecer, né, primeiramente ao Sidney, por essa oportunidade de estudar e estar com vocês nessa tarde. Agradecer também a Pamela, né, por me permitir fazer parte dessa pesquisa que foi premiada e
tão importante para a educação em saúde e o ensino de ciências. Então, o Sidney me pediu para fazer parte desse seminário web, provavelmente devido à minha formação. Eu sou formada em farmácia bioquímica, mestrado e doutorado em ciências fisiológicas, mas sempre na área experimental. Então, eu posso dizer para vocês que o meu entendimento é muito maior em saúde, em química, do que na educação. Então, na educação, eu estou engateando e aprendendo junto com todos vocês, alunos do Profiq, meus colegas do IFES, que são as minhas inspirações, e estamos nessa caminhada. Mas conectando, né, os assuntos, as informações, a gente traça caminhos e segue no aprofundamento dessas temáticas voltadas, então, para o ensino, para a educação, e devido a esse meu conhecimento, né, a minha graduação, a gente caminha para fortalecer a educação em saúde dentro do programa de química, né, profissional em química. Bom, na tentativa de tentar conhecer melhor vocês, interagir mais, eu propus algumas perguntas, mas eu imaginei que eu iria vê-los, né? A primeira pergunta é: quais os assuntos relacionados à saúde você recorda do período escolar? Então, se o Sidney tiver... Oi, mamãe está trabalhando. Mamãe está tão bonita, ele está caindo. Obrigada. Mamãe, de nada. Só um minutinho, gente. Vamos. Só nós três. Vai lá. Desculpa. Papai vai levar vocês. Desculpa, gente, estão me ouvindo? Sim, está tudo bem, não tem problema não. Faz parte do processo. Então, se o Sidney me ajudar, se vocês puderem escrever nas mensagens, vocês saber se vocês recordam de algum assunto relacionado à saúde que foi abordado no período escolar. Uma outra pergunta é se você teve alguma oportunidade de conhecer as temáticas da saúde dentro do curso de licenciatura em Química. Essa é uma boa pergunta. Você sabe, eu não posso responder, porque eu sou da antiga. A gente estudava todas as doenças tropicais. Você sabia que a gente estudava na minha época? Sim. Todas as doenças tropicais a gente estudava. E todas as doenças que são consideradas de adolescente, de jovem adolescente, também a gente estudava. Minimamente a gente estudava, entendeu? Sim. Fora os parasitas, as doenças de parasitas e coisas, a gente também estudava. Então, eu acho que, assim, hoje parece que a escola não tem muito essas coisas, não é isso? Vamos ver agora aqui. Ainda é muito dentro do ensino de biologia, né? Mas focado na doença e não de forma sistemática e holística. Essa é a discussão que nós vamos fazer. Então, se os alunos puderem escrever algo aí nas mensagens, ou se Sidney puder ler para mim, eu vou agradecer para conhecer. Vamos lá, gente. Escrevendo aqui. Resposta 1. Quem aí que vai responder? Vamos lá, na 1. Quais os assuntos relacionados à saúde você se recorda do período escolar? Aí, assunto como doença e vacinas DSTs. O Lesandro aqui falou. DST... João Bosco, depois vem Tarcísio, diz aqui, eu também tenho interesse, mas não fala de qual é a doença. Vamos lá, outras pessoas, gente, respondendo aqui no chat. Do PTF da Pamela. Eu mandei para vocês no chat o e-book dela, eu mandei no chat. Tá lá. Aí a Silvana está falando DST, preservativos e algumas doenças relacionadas à vitamina, à falta de vitamina. Sim. Ou excesso, aí depende também.
da doença. Aí tem câncer de pele. O Reed falou um pouco aqui, disse que já ouviu falar na escola. Mas o pessoal está assim, vitamina, falta o excesso de vitamina, câncer, DST, está vencendo o DST. Então, Doença causada por vírus e bactérias, isso também. Saulo falou aqui. E na licenciatura? Na licenciatura, agora o povo começou a falar sobre licenciatura. Doenças relacionadas à falta de cálcio, é o que o pessoal está falando. Outros aqui, doenças relacionadas ao saneamento básico. Isso eu gosto de dar nas minhas disciplinas, quando eu dava também lá no Rio. Você sabe que tem colegas meus que dão a disciplina de saneamento e não fala nada sobre doença? Você acredita nisso, gente? Aí não me recordo de nenhum focando no ensino de química. É verdade, Silvana. Às vezes acontece isso. Falta de ferro. Marcelo falou falta de ferro. Realmente, eu já vi. Cálcio, né? Ótimo. Quando falava do composto de coordenação, é verdade. Mas aí foi uma citação, não foi, né, uma abordagem, né, uma discussão. Acúmulo de mercúrio no organismo, é verdade. Eu também vi muito isso na faculdade que eu vi, em Química Inorgânica. Acúmulo de mercúrio no organismo. Quando começa a aprender sobre metais pesados, aí fala bastante dessa parte. Doença de Minamata, isso mesmo. E a outra doença lá tem a outra, que é a do chumbo. Uma é do chumbo, outra é do mercúrio. Falta de iodo. Bem lembrado, João Bosco. Falta de iodo, também ouvi isso. Por que no Brasil é colocado iodo no sal? Sal. Muito bom, a rodada tá boa. O bócio, para evitar bócio, exatamente. Bócio endêmico. Temáticas, além da Pamela, né? Alguém já abordou uma temática de saúde em sala de aula? Outra rodada agora, rodada 3, hein, gente? Quem já discutiu temática de saúde na sala de aula? A Kelly fala que consumir açaí é muito bom, realmente, eu também acho. Quando acabar a aula aqui, eu vou descer e vou pegar um. Vamos lá. O que mais? Outra temática que foi abordada em sala de aula. Alguém já fez? Falo sempre do iodo e do mercúrio. João Bosco. Beleza. Quem mais? A rodada 3, hein, gente? Está tendo a rodada 3. Quer dizer, esse colega, ele traz o que ele aprendeu na graduação, né, para as aulas de ensino de química na educação básica. A questão do envenenamento de gases por CO, como CO, monóxido de carbono, né? As drogas orgânicas, em orgânica, e também a questão trazer o assunto da obesidade, gorduras saturadas. Ótimo. Beleza. Esse é o Tarcísio. E aí, questão 4. Vamos fazer a rodada da questão 4. Quais as questões que vocês acham que seriam importantes serem abordadas na sala de aula? Relacionadas com a pilha e baterias, né? Os envenenamentos, por conta de alguns metais que estão ali presentes. Seu cádmio é um problema, gente. Por que eu faço essa quarta pergunta? Porque mais na frente vocês vão ver a importância de falar da saúde conhecendo o público e a necessidade daquela comunidade escolar. Entendi. Alguns relatos de experiência dentro do Profiqui que eu tive, eu vou estar fazendo essa abordagem. O Alessandro falou uma coisa boa, eu gosto muito dessa temática, que é a alimentação saudável. Sim. O João Bosco também fala uma temática que eu gosto muito, que é aterro sanitário e sustentabilidade.
O outro fala da responsabilidade, deixa a responsabilidade para o professor de biologia. Esse é o Carlos Felipe. Mas não pode, né, Felipe? Essas coisas transversais todo mundo tem que abordar, né? Isso a professora Ana Raquel vai falar bem aí. Então, e aí eu coloco lá no finalzinho desse slide que a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, em 1971, já definia que seria obrigatória a inclusão da educação moral e cívica, educação física, educação Essa é artística, a outra LDB. programas de saúde. Né? Programas de saúde é diferente do que o currículo, né? A inclusão curricular de temas transversais em saúde. Nós vamos discutir isso mais lá na frente, mas já se falava em programas de saúde e educação. Talvez é por isso que o professor Sidney teve em sua sala de aula informações sobre saúde. Entretanto, como se deu essas informações, né? Então, o objetivo da nossa discussão hoje, da nossa aula, vai ser discorrer sobre o ensino de educação e saúde. Eu organizei o conteúdo sobre histórias e conceitos, minhas experiências no Profiqui e uma série de artigos que eu encontrei que eu achei pertinente para a nossa discussão de hoje, já que o nosso tempo é um pouco limitado e pretendo disponibilizar, então, 30 minutos dessa discussão. Então, outra pergunta que eu faço para vocês. Vocês lembram dessa figura? Desse personagem? Lembro. Da minhoca? O qual... Algum aluno responde, Sidney? Hã? Algum aluno responde quem é esse personagem? Eu não... Ah, a Kelly sim. Kelly sim, o resto eu não. Não. Zeca Tatu. Zeca Tatu é o Adenir. É o Jeca Tatu de Monteiro Lobato. De Monteiro Lobato, isso mesmo. Taíla também diz que sim. Isso, vocês vão puxando, vão lembrando, né? É um personagem bastante famoso que Monteiro Lobato desenvolveu por participar, então, da pregação da educação sanitária. Era chamada de educação sanitarista, né? Esse termo foi desenvolvido nos Estados Unidos, e ele buscava a educação em higiene, imunização e cuidados individuais. Esse tipo de educação sanitária do início do século XX, do século passado, começa em 1920, 1910 para frente, vamos colocar assim, devido a vários contextos que estavam acontecendo, né? No fim do século XIX, a abolição da escravatura, o êxodo rural, né, a saída das pessoas do campo para a cidade, então formou-se uma crise sanitária nos centros urbanos. E aí houve a necessidade de discutir a situação sanitária do Brasil. E essa educação sanitária se deu de forma impulsionada por saberes, por profissionais de saúde que detinham conhecimento sobre a população que era considerada sem conhecimento de saúde. Então, era a transmissão vertical do conhecimento, de forma que a população era responsabilizada pela sua situação de saúde. Então, se você está doente, é porque você não entende ou não não tem hábitos de higiene. Então, o indivíduo era responsabilizado pela sua situação de doença. E Monteiro Lobato, então, como era filho de donos de terra, né, de terras agrícolas, ele vislumbrou esse personagem para tentar ilustrar o que ele via dentro do campo e como ele via essas pessoas.
Então, ele em dois artigos que ele publica no Estado de São Paulo, Velha Praga e Europeias, ele caracteriza os caboclos, né, os homens do campo, como indolentes, preguiçosos e ignorantes. Então, ele diz assim, o caipira brasileiro não produzia, servia-se do que a natureza lhe dava. Era seguidor da lei do menor esforço, morava numa casa de sapé e lama que fazia. Gargalhar ao João de Barro, não utilizava mobília, talheres ou roupas. Não possuía senso estético. Era um nômade sem sentimentos patrióticos que buscava em mesinhas, curadores, simpatias e crendices as soluções para os seus problemas de saúde. O Jeca, bonito no romance e feio na realidade, era maravilhoso epítome onde se resumem todas as características da espécie. Então, para Monteiro Lobato, era necessário políticas sanitárias que intervissem na saúde desse Jeca, que era indolente, preguiçoso e ignorante por culpa dele próprio, porque ele não desenvolvia os hábitos de higiene. Com o passar do tempo, né, Monteiro Lobato se redimiu. Ele viu que o problema sanitário era muito mais complexo do que culpar, como é que fala, Cília? Ou seja, colocar o sujeito como culpado daquela situação. Então, ele regenerou esse personagem, afirmando que o Jeca era um brasileiro doente e não degenerado. Ou seja, essa doença do Jeca Tatu era causada por uma verminose, por isso que lá na foto anterior tem a foto de um ancilostomídeo, que causa uma doença chamada ancilostomose. Devido a esse parasita, ele agir no sistema, no intestino, no duodeno, então retirar o sangue da pessoa, causando anemia. A anemia ferropriva, né? O ferro é fundamental para o transporte de oxigênio. Sem oxigênio não tem reações de oxidação, não tem liberação de energia. Não tem energia química necessária para se transformar no trabalho biológico. Então, esse sujeito vivia cansado, não produzia. O sono era a característica dos nordestinos, né? Tinha pouco alimento, alimento de baixa qualidade, e a situação sanitária, né, o saneamento precário. E é assim que eles caracterizavam essas pessoas. Entretanto, o Monteiro Lobato, ele também, no estado de São Paulo, ele publicou o artigo falando Problema Vital, intitulado Problema Vital. Antes desanimado, preguiçoso, bêbado, idiota, transforma-se ao acreditar na ciência e ao seguir suas prescrições. Ou seja, aquele indivíduo foi capaz de entender a importância de se adaptar às condições sanitárias. Diagnosticado e curado na ancilostomíase, e assim livre do cansaço e do desânimo, Jeca Tatu passa a ser um trabalhador produtivo, incansável e valente, e pouco depois torna-se um próspero fazendeiro, com uma propriedade moderna, novas lavouras e tecnologias. O Jeca agora sabia falar inglês, possuía automóvel e telefone. Em competição com um vizinho italiano, Jeca Tatu ultrapassa-o e vence. Mas, além de próspero fazendeiro, Jeca Tatu transforma-se também em educador sanitário, transmitindo o que aprender aos empregados de sua propriedade. Rico e estimado, Jeca resolveu ensinar o caminho da saúde aos caipiras das redondezas e abriu postos de combate à ancilostomíase. Então, desde o início da educação sanitarista, houve uma série de discussões sobre a educação em saúde, né, como ela deveria estar, como ela poderia ser aplicada.
Houve, nesse meio tempo, a fundação da Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Educação junto com o Ministério da Saúde. Então, tem uma série de envolvimentos históricos que eu disponibilizo até a bibliografia e as referências desses artigos para que vocês possam se aprofundar, já que o nosso tempo limita a gente discutir todo esse contexto histórico. Mas algumas coisas eu retirei para que vocês possam entender o que era a educação sanitarista no início do século XX. Por exemplo, em 1920, o Departamento Nacional de Saúde sugeriu programas nas escolas primárias, que deveriam, então, incluir os hábitos e os programas da educação sanitarista. Então, por exemplo, os alunos de educação das escolas primárias, eles tinham que iniciar a aula escrevendo no caderno. Hoje escovei os dentes, hoje tomei banho, hoje fui à latrina. E assim por diante, como o texto está falando aí. Bebi água, andei limpo, tomei banho, comi frutas. Ou seja, avançava-se na aproximação da saúde à população, mas não conseguia-se avançar em métodos pedagógicos para que essa população entendesse a real necessidade de aprender sobre saúde. A simples memorização de versos não tinha o poder de favorecer a educação em saúde. Em 1945, com a criação da Organização Mundial de Saúde, surgiram novas discussões sobre o processo de saúde e doença, ou seja, a saúde deixa de ser ausência de doença. Então, até as discussões da Organização Mundial de Saúde, saúde era ausência de doença. Não tem doença, o indivíduo tem saúde. A Organização Mundial de Saúde veio ampliar esse conceito. O conceito utilizado pela organização é criticado, tem controvérsias, mas ampliou o olhar sobre a educação em saúde. Então, o conceito utilizado é que a saúde é um completo bem-estar, e não só a ausência de doença. Esse completo bem-estar é amplo, é pouco definido, mas ele vem transformar o processo de educação sanitária a partir da década de 50 do século passado. E surge, então, a educação em saúde. Então, quais são as principais diferenças, né, entre a educação sanitária, feita em meados do século passado, para a educação em saúde? Desenvolvida, discutida, ampliada, principalmente depois da Constituição de 88, o Ministério da Educação, então, ele é separado, né, ele fica exclusivo com o Ministério da Educação a partir de 1990. Então, práticas de educação em saúde são melhores discutidas e o envolvimento da escola entra nesse contexto. Então, a educação sanitarista, a concepção da educação sanitarista era que o indivíduo tinha que aprender a cuidar de sua saúde, vista como ausência de doença. A educação era entendida como um repasse do conhecimento de saúde, seguindo a educação tradicional e a educação bancária. Ou seja, como o Paulo Freire, né, ele relata, o educador, ele era o detentor do saber, e o aluno, né, o receptor da informação era uma vasilha vazia, no qual ele recebia aquela informação, até se encher, né? Daí o termo de educação bancária. Já a educação em saúde era não apenas informar
sobre saúde, mas transformar saberes existentes, visa o desenvolvimento da autonomia, não pela imposição, mas pelo saber técnico-científico e compreensão da sua situação de saúde. Ela envolve práticas educativas emancipatórias. A estratégia valoriza o modelo de comunicação dialógica, visa a construção de um saber sobre o processo de saúde, doença e cuidados, e capacite o indivíduo a decidir quais estratégias mais apropriadas para promover, manter e recuperar a sua saúde. E aí vem o Ministério da Saúde, definindo, então, o que seria educação em saúde. Educação em saúde é o processo educativo de construção de conhecimento em saúde, que visa a apropriação temática pela população. Conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu próprio cuidado. E essa pessoa, então, é capaz de fazer um debate com os profissionais e os gestores de saúde para alcançar uma intenção de saúde de acordo com a sua necessidade. Ou seja, a educação em saúde faz essa emancipação do sujeito, crítico, reflexivo, capaz, então, de ter essa autonomia sobre esses processos de cuidados. Então, já no final do século passado, 1990 para cá, os profissionais de saúde perdem o protagonismo. Na escola de vocês aprenderam sobre DST, vacinas. Quando eu estudava na educação básica, eu lembro de profissionais de saúde na minha escola falar sobre DSTs, falar sobre o uso de drogas, mas eram os profissionais de saúde que davam palestras. Eu não me recordo dos meus professores das disciplinas falarem sobre saúde. Então, era típico esse modelo, que eram os profissionais de saúde que tinham esse conhecimento capaz de conversar sobre saúde com a população. Com o passar do tempo, foi se percebendo que emancipar sobre a temática saúde não é somente ter o conhecimento de saúde, é conhecer também sobre como se dá o processo educativo, como se dá a aprendizagem. Então, os profissionais de saúde, muitos deles têm o conhecimento técnico-científico sobre saúde, mas não detêm o conhecimento sobre metodologias, práticas relativas à educação, capaz de fazer com que o indivíduo se alfabetize em relação às temáticas de saúde. De forma que viu-se que a escola, né, é um ambiente, é um local que tinha essa potencialidade de atingir grande número de indivíduos e, devido ao seu caráter educativo, ser efetivo na mudança dos comportamentos e hábitos. Então, os parâmetros curriculares nacionais instituem a saúde como um tema transversal. Depois, as diretrizes curriculares nacionais, a diretriz tem força de lei, inclui saúde como componente da base comum nacional, ou seja, as PCNs, elas ainda deixam em aberto, podendo ser feitos programas em saúde. Já as diretrizes curriculares nacionais, ela, com força de lei, inclui a saúde dentro dos currículos, ou seja, ela não é mais trabalhada de maneira separada. Eu aprendo química, aprendo biologia, aprendo matemática e aprendo saúde. Eu posso aprender saúde aprendendo tudo isso, aprendendo história, química, biologia, dentro do contexto curricular. Bom, lembrando que a minha reflexão até aqui
é sobre o ensino de saúde nas escolas. Paralelo a esse movimento, vem o surgimento do Programa de Saúde da Família, vem atualmente o Programa Curricular em Educação e Saúde na Escola, que são programas do Ministério da Saúde, que né, eles têm como objetivos, metas, fazer esse processo educativo com a população, mas que não necessariamente utiliza o ambiente escolar. Então, essa parte de programas relacionados aos profissionais de saúde não é o foco da nossa abordagem de hoje. Então, eu desenvolvi um raciocínio para que a gente tenha esse foco relacionado como é que chega a educação em saúde na sala de aula. Antigamente, era uma educação sanitarista, hoje já se fala em educação em saúde, preconizando que os profissionais de educação, os professores de ciências e matemática, consigam, por meio de práticas relativas à educação, ou seja, métodos pedagógicos, desenvolver uma aprendizagem no campo da saúde. Esse é o grande desafio. Então, esse foi o desafio que a Pamela, por exemplo, enfrentou. Qual método pedagógico eu consigo alcançar que os meus alunos entendam a importância do aleitamento materno sem que eles percam o entendimento da química, ou seja, fazendo com que eles entendam que a química está presente nesse processo. Que entender a química é entender esse processo da importância do aleitamento materno. Então, esse é o desafio. E perante esse desafio, que é de todos nós, né? Por mais que muitos de vocês não vão abordar a educação em saúde no mestrado de vocês, mas vocês têm como desafio desenvolver essa educação em saúde no ensino de química nas salas de aula de vocês. É por isso que a gente também observa alguns termos, né, parecidos com educação em saúde. Educação em saúde outro termo muito utilizado, educação e saúde. Ao invés de usar em, utiliza e. Ou seja, o que significa esse e? Ele separa, né? Educação é os métodos pedagógicos. Saúde é o conhecimento técnico-científico. Mas para fazer desenvolver uma aprendizagem de forma efetiva, é necessário o quê? Juntar de maneira que eu não consiga distinguir a educação da saúde. Por isso que o termo hoje mais utilizado é educação em saúde. Outro termo também que a gente vê é educação na saúde. Esse termo educação na saúde, ele faz referência aos programas de educação dos profissionais de saúde. Programas de educação continuada, ou seja, quando esses profissionais de saúde precisam se reciclar, né, fazer os seus cursos de formações dentro da área da saúde. Bom, agora eu vou iniciar a nossa segunda parte da nossa discussão de hoje, que são as minhas experiências no Profiqui em relação à educação em saúde. A minha primeira aluna no Profiqui foi a Carol, como orientadora, a Caroline Batistin da Cruz Almeida. A Pamela foi uma coorientação, e depois foi o Tarcísio também uma coorientação. A Carol, nossa primeira conversa, a Carol ela tinha uma inquietação. Ela via muitos alunos. A Carol ela dá aula em uma escola de Terra Vermelha, região de Terra Vermelha.
ela perdia muitos alunos para o tráfico de drogas. E cada vez mais que ela ia avançando as séries do ensino médio, ela ia percebendo que aqueles alunos, principalmente o sexo masculino, ia saindo da escola. E ela, como ela mora também no mesmo local no qual ela leciona, ela percebia que esses alunos tinham envolvimento com o tráfico. Isso deixava ela muito inquieta, e ela trouxe esse desafio até a mim. Professora, eu quero trabalhar sobre drogas. Então, no primeiro momento, eu falei, meu Deus, como a gente vai desenvolver isso numa região extremamente envolvida, né, com o tráfico? É uma responsabilidade, porque se não for abordado de maneira, né, não vou falar certo ou errado, mas de uma maneira eficaz, a gente pode favorecer que eles aumentem a adesão ao uso das drogas, aumentem a curiosidade em relação ao uso, pode favorecer retaliação à professora, né, que pode envolver a retirada desses indivíduos, enfim, dessa situação. Então, com todo esse processo de discussão, nós, então, chegamos a uma temática. Nós vamos falar sobre as drogas inalantes. Então, onde saiu essa temática? Bom, para a gente ter uma boa pesquisa, a gente tem que fazer muitas buscas nas referências. E nós vimos que as primeiras drogas que são utilizadas por esses adolescentes, na faixa aí, a partir dos 11 anos de idade, 12, 13 anos, são as drogas de abuso, né? São os solventes orgânicos, chamados de drogas inalantes. Essas drogas são as portas de entrada, é a porta de entrada para drogas potencialmente mais nocivas. Então, utilizando a temática de drogas inalantes, nós, então, abordamos o ensino de química e abordamos também a aprendizagem significativa e os conceitos CTSA relacionados à percepção dos alunos em relação ao uso dessas drogas. Então, a Carol trabalhou com CTSA, aprendizagem significativa. Essa figura, ela representa as diferentes áreas de conhecimento que a Carol trabalhou em sala de aula. Ela trabalhou a química, a biologia, a história, a sociologia e a matemática. A Carol, ela fez uma sequência didática. A Pamela fez a BRP, né? Aprendizagem baseada em problema, resolução de problema. A Carol utilizou uma sequência didática com 11 aulas. Utilizou mapas conceituais para verificar a aprendizagem significativa. Ela desenvolveu mapas conceituais antes, no início da sequência didática e após a sequência didática, tentando, então, conectar os solventes orgânicos inalantes com a química, com a bioquímica e outras aplicações. De forma que, durante a sequência, ela verificou que os alunos eles não entendiam que os solventes têm importância na indústria, nos esmaltes, nas tintas. Então, ela fez essa temática uma abrangência ampla, mostrando a importância dos solventes para a sociedade atual, mas os prejuízos que esses solventes eles podem causar se inalados. E dentre esse contexto, ela trabalhou os conhecimentos em químicas, a polaridade, solubilidade, interações intermoleculares, propriedades físicas e composição química de alguns solventes. Essa sequência foi ministrada para alunos do 2º ano, se eu não me engano. E eu trouxe para vocês um resultado comparando, no qual ela comparou
quais foram as proposições que os alunos escreveram nos mapas conceituais iniciais, antes da abordagem da sequência e após a abordagem da sequência didática. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Em vermelho, são as proposições que eles fizeram após a aplicação da sequência didática. Lógico que o número de vermelho é muito maior, então mostrando que houve um enriquecimento dos termos presente nesse mapa conceitual, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação aos que têm maior quantidade de termos. Ó. Nós temos 69 termos relacionados à fisiologia da inalação e 78 termos relacionados a efeitos nocivos à saúde. Propriedades físico-químicas, antes não tinha nenhum, e agora apareceu 11, né? Agora, no posterior aplicação da sequência. Bom, o que a gente tira disso aqui? Que os alunos eles têm um interesse enorme em conhecer o corpo humano, a saúde, a prevenção, como eles conseguem cuidar do corpo, quais as consequências de certos hábitos para a sua saúde. Tanto é que aparecem muitos termos relacionados à saúde ao final na confecção desse mapa conceitual. E a Carol finaliza, né, a abordagem dela, a conclusão do trabalho, falando que a sequência didática, com enfoque CTSA, mostrou-se como instrumento para o desenvolvimento da percepção dos estudantes sobre drogas inalantes, promovendo uma formação crítica a partir da análise das relações entre o desenvolvimento científico e seus impactos na saúde e no meio ambiente. A outra experiência foi com a Pamela. Eu vou passar, porque a Pamela já falou brilhantemente sobre o trabalho. A Pamela, então, utiliza a metodologia da alfabetização científica. Então, a Carol utiliza CTSA e aprendizagem significativa. A Carol CTSA e aprendizagem significativa. A Pamela, CTSA e alfabetização científica. Minha última experiência no Profiqui foi com o Daniel, da segunda turma. Ele iniciou a conversa comigo, querendo falar sobre hipertensão arterial, sódio. O Daniel tinha muitas dúvidas como fazer essas abordagens, mas gostaria de fazer uma experimentação de dosagem de sódio. Gostaria que os alunos tivessem esse impacto em relação ao sódio relacionado à saúde. Então, o Daniel, ele desenvolveu uma atividade experimental problematizada para aplicar essa investigação experimental dentro de laboratório e utilizou como metodologia também a aprendizagem baseada na resolução de problemas. E articulou essas duas metodologias dentro de um contexto CTSA. Então, nessa outra figura, a gente pode observar o contexto do CTSA do sódio, articulando com a aprendizagem problematizadora e a aprendizagem baseada em problema. E as potencialidades do contexto do sódio na abordagem CTSA. Então, ele explorou aspectos econômicos, sociais, culturais, políticos, ambientais, tecnológicos, relacionado à ciência e à saúde. Então, essas foram as minhas experiências dentro do programa do qual vocês fazem parte. A partir de agora, eu selecionei uma série de artigos que falam também sobre o ensino de Química e Educação em Saúde, começando com esse aqui, que foi publicado agora, em 2020,
ele traça um estudo sobre a aprendizagem baseada em problemas por meio da temática do coronavírus, uma proposta para o ensino de química. Então, ele retrata, por meio de uma aprendizagem ativa, estruturas relacionadas ao vírus, ao uso do álcool 70 nessa concentração, para que ele faça efeito, e utiliza, então, essa proposta metodológica, que é semelhante ao que a Pamela utilizou, sendo que esse estudo aqui foi feito com a utilização das ferramentas online. Bom, nosso tempo já está caminhando. Esses artigos, acho que o CID ele disponibilizou todos eles para vocês. Então, eu vou só focar mesmo na metodologia que esses artigos eles utilizam. Terminou? Não, estou tentando passar os slides. Não sei o que aconteceu, não. Parou aqui. Opa. Vou voltar. Bom, um outro artigo, publicado em 2014, ele aborda a automedicação no ensino de química, uma proposta interdisciplinar para o ensino médio. Ele faz a contextualização, né, entre química e a sociedade, economia, cultura, aspectos políticos, procura desenvolver a alfabetização na área de química, e esse artigo, ele traz uma abordagem, deixa eu até colocar aqui para vocês. Oi, galera, tá aí? Estamos. Tá cedo, nós estamos aqui, né? Mas parece que caiu lá uma coisa. Caiu? Será que ela caiu? Acho que sim, professor. Caiu. Ela já vai voltar, já, então. Deixa eu ver aqui. Vou mandar mensagem aqui para ela. Tá tudo bem, gente? Tá quase terminando já, tá? A gente teve uma discussão aí boa que a Ana Raquel trouxe, né? A apresentação da Pamela foi muito boa, porque ela traz esses elementos aí de possibilidades metodológicas para abordagem da temática de leite, né, na sala de aula. E aí pode também incluir outra temática, não há problema, porque o grande barato é tanto a temática quanto também a metodologia. A Raquel, ela trouxe uma série de coisas que são importantes no cenário da educação em ciência. Por exemplo, a educação em saúde. Por exemplo, a construção do significado do que é educação em saúde, educação para a saúde, que é mais ligado a profissionais da saúde mesmo, né? Também formas da importância da gente abordar isso na sala de aula por conta da superação da fragmentação, né? A gente tem um currículo que é extremamente fragmentado,
extremamente fragmentado, e aí o cara fala assim, eu sou da química, eu vou deixar isso aí para a biologia abordar lá, educação e saúde, porque isso não tem nada a ver comigo. Mas nós somos ciências da natureza. E as ciências da natureza, ela permite com que a gente aborde assuntos que estão na fronteira. Assuntos como saneamento básico, doenças, saúde, né? Então, essas são questões que estão na fronteira e que dificilmente vão chegar na sala de aula, a menos que você separe um pouquinho lá do seu tempo e comece a abordar as coisas. A DST, por exemplo, hoje chega na sala de aula porque os índices estão aí, alastrando. Né? Você tem, até pouco tempo, Cachoeira de Itapemirim era o maior índice de sífilis daqui do estado. Não sei se você sabe disso. Quer dizer, e não às vezes você tem isso, né? Assim, às vezes a pessoa está com a doença e fica com vergonha de ir lá no médico, vai ter que tomar bezetacil e tal, porque pegou nhão-nhão, não sei o quê, mas a questão é que a gente precisa abordar isso na sala de aula. Tem mães novas, pequenininhas, que têm gestantes, que estão com sífilis e não vão ao médico porque ou não sabem ou porque tem vergonha e precisam cuidar, porque senão a criança nasce com uma série de sequelas que são perigosas e são irreversíveis, né? Cegueira, né? E outras coisas mais. Então, a gente abordar essas coisas na sala de aula, de alguma forma a gente está contribuindo. Né? Então, não é só a biologia, a química precisa abordar também. E tem assuntos que a gente tramita muito bem, como, por exemplo, a questão do álcool. A questão das drogas e do álcool, a gente tramita muito bem. Quem gosta de química orgânica, você tem uma boa tramitação, né, em relação a determinadas situações. A questão da hipertensão, tem alguns medicamentos que são fáceis da gente lidar e conversar e ver, fazendo a ligação com a hipertensão. E até alguns chás, alguns tratamentos fitoterápicos, né? Que também são interessantes para serem abordados. A questão da diabetes também. Tem alguns medicamentos e tem algum diabetes tipo 2. Tem alguns medicamentos e tem também algumas drogas que a gente pode estar fazendo essa associação e discutindo, né, a questão da diabetes, que é um negócio sério. Tá? Aí é uma doença calada, séria, né, silenciosa. Aí, quando ela começa a desenvolver a diabetes tipo 2, ela tem uma irreversibilidade muito grande para determinadas coisas, porque os vasos condutores já estão, né, meio comprometidos, então já não tem enraseamento de sangue, então, sanguíneo. Então, você tem, às vezes, um comprometimento muito grande de músculo, de alguns tecidos. Né? Então, diabetes uma coisa que precisa ser. Alimentação materna, como a Pamela trouxe, é um assunto importante para ser levado na sala de aula, porque muitas crianças, às vezes as adolescentes, que estão começando ainda já, né, naquele negócio do namorico e tal, não sei o que lá, não estão sabendo muita coisa, né? Então, às vezes, eu acho que é interessante, sim, a gente abordar. Tem muita coisa de química que a gente pode abordar e ter a pegada. O que a gente precisa? Ler um pouco mais para entender aquele contexto daquela infecção, ou daquela doença, enfim, do que tiver ali envolvido, né? Ou uma inflamação, enfim, aí depende da situação. Mas a gente vai ter que, às vezes, tem que ler um pouquinho para entender um pouco mais aquele universo. Você vê, a fragmentação ela é tal que, na história que a Raquel estava contando aqui, né, você vê, houve uma época, no início do século passado que ela falou, é a época que eu fui da Fiocruz, né, por muito tempo, e a gente tinha muito aquelas palestras lá de Oswaldo Cruz, principalmente na semana da Oswaldo Cruz, a gente tinha muitas palestras lá. Né? E a gente via... O Oswaldo Cruz ele era um menino de classe média alta, estava na Europa, foi chamado para voltar aqui no Brasil para tentar organizar o que seria o Ministério da Saúde, com um problema do saneamento muito
terrível por conta do êxodo rural e por conta de uma série de outras questões envolvidas e da higiene, né? Você tinha, no início do século passado, o problema da febre amarela, que era muito séria. E aí teve a tal da revolta da vacina. Alguém já ouviu falar em revolta da vacina? Eu pensei que a coisa ia falar, né? E aí depois, em 2016, 1916, ele falece. O Oswaldo Cruz vai falecer. Um ano depois, o colega dele, né, o Carlos Chagas, que estudava a doença de Chagas, hoje a gente chama de doença de Chagas, que era pelo besouro, né, um besouro que contaminava com parasita. E aí ele assumiu, então, e ficou ainda por volta de uns 15 anos, mais ou menos, trabalhando. Mas você vê, esse todo faz parte do cenário dos primeiros anos do século passado, né, no Brasil. E você vê, a questão das pesquisas, elas só vão se organizar em 1950. 1951, 52, 53, com a criação do CNPq, CAPES e da SBPC. Então, esse cenário todo, nesse processo, o que acontecia? A saúde, a sanitaria, né, a saúde era tratada separadamente dos aspectos sanitários. Não, parecia que nada se encaixava, entendeu? Então, a fragmentação, às vezes, é tão ruim, que cria muros. E aí a gente não vê a ligação com uma coisa com a outra, entendeu? Só que hoje, vocês estão na sala de aula, a gente tem uma demanda, que é uma demanda grande, né, que às vezes, né, na sala de aula, eu acredito que muitos de vocês devem ter, talvez muitos de vocês estejam numa sala de aula mais privilegiada, não sei, pode até ser, mas eu acho que alguns de vocês devem ter uma sala de aula que já tem assim, alguns alunos da margem da sociedade, que não ouvem muito bem essa situação das questões, né, de fora do domínio do Instituto Federal? É isso aí. Então, o que acontece? A gente acaba tendo, né, uma situação que é uma situação peculiar. E aí, o ensino de química envolvendo o ensino de saúde, para quem gosta, é importante. É importante se debruçar um pouco mais, por exemplo, para discutir, por exemplo, a importância do ferro. E aonde pegar ferro, por exemplo, na alimentação. Pensando nas comidas amarguinhas, né, amarga, como ai, meu Deus, como é que é o nome? Bertalha, né, que são ricos em ferro, né? Então, você tem outras discussões, ou mesmo discussões de contaminação de mercúrio, que o pessoal acha muito bonito, fica andando na mão e tal, mas ali está passando, ali está começando a entrar por meio tópico. Então, são questões que a gente pode levar para a sala de aula e criar uma discussão, criar um clima sobre isso, entendeu? Eu acho que é o seguinte, eu vou ter que... A gente vai cancelar, vai terminar aqui, vocês vão ter aula ainda, jamais, né, coisa. Eu vou pedir para todo mundo mostrar a cara para a gente dar um último alô, um oi, um tchau. Quem tem né, o câmera aí, queira abrir para ver e dar um tchau. E dar um alô aí, para a gente tirar uma foto aqui de todo mundo, né? Para ver. As meninas não têm câmera, não, só a Pamela que tem. A Silvana não tem. A Taíla não tem. Mas a gente tira uma foto assim mesmo, né? Queria tirar uma foto com a coisa. Aí, 1, 2, 3 e já! Apareceu um outro aqui, ó. Tá bom, gente. Foi muito bom estar com vocês hoje na quarta-feira. A gravação depois eu vou gerar e vou dar para vocês as duas gravações, tá? Da semana passada e dessa da agora. Tudo bem?
Um abração, foi muito bom ver vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. E é mais um momento de reflexão. Na semana que vem, a gente vai falar sobre espaço não formal e ensino de química e ciência. Então, a gente vai falar sobre... a Manuela vai vir na semana que vem. Porque se eu chamasse a Manuela hoje, ela ia fazer, né? Aí eu chamo na semana que vem e chamei o Marcelo, que é um colega nosso do CEPET-RJ, que vai falar sobre aula de campo e outras coisas mais, tá bom? E possibilidade de ensino de ciências, tá bom? Então, na semana que vem, já eu vou mandar uns artigos e vou mandar para a semana que vem já para vocês verem. E essa semana tem os artigos lá que a gente mandou para vocês darem uma olhada e ver as possibilidades para criar o resumão lá. Quem escolher essa palestra. Obrigado a Pamela por tudo. Obrigado mesmo, de coração. Foi muito boa a sua apresentação. O povo vai deliciar aí para ver como é que é o seu produto educacional. Tenho certeza disso. Você trouxe agora elementos metodológicos muito legais, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Falar oi? Tudo bem? Até mais. Valeu, Pamela, parabéns, obrigado. Valeu. Falou, professor Pamela. Até mais. Beleza. Então, tudo bem? Tudo bem? Então Falou, tá. tchau, tchau. Um abração. Tchau. Até mais. Boa aula, tá? Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau, gente. Tchau. Obrigado Tchau. aí, todo mundo. Beleza. Tchau, Kelly. Tchau, Taíla. Tchau, Marcelo. Tchau, Tiago. Alessandro. Tudo bem, Alessandro? Tá aberto aí o negócio. Tchau, Pamela. Tchau. Tá com saudade, você tá olhando com uma cara de saudade, engraçado isso. É porque agora eu nem não estou mais na sala de aula, né? Aí fica com saudade mesmo. Eu imaginei isso. Tá bom, então, Pamela. Foi muito Tá bom bom. estar com você, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu vou fazer uma declaração, vou te dar depois, tá bom? Tá bom, obrigada. Quando precisar, tá bom? Desculpa pelo tempo. Valeu, tchau. Tchau. Até mais.